Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do IDP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Gente, eu sou o professor Cláudio Omar, eu sou coordenador do minicurso que foi oferecido pelo IDP. É mais uma iniciativa do IDP aí para os minicursos que a gente está fazendo, forma gratuita, que geram certificados em diversos temas diferentes. Eu estou responsável por diversos minicursos do IDP na área de ciência de dados, na área de data science. A gente montou esse minicurso para quem é interessado na parte do blockchain e aplicações e coisas do tipo. Fico muito feliz que a gente tenha conseguido. A gente conseguiu um corpo técnico muito bom, professores muito bons para poder dar aula para vocês. Enfim, hoje a gente acabou fechando meu navegador aqui. Vou ter que abrir novamente para poder ver lá para vocês certinho a programação. Hoje a gente vai ter aula com o professor Marco Túlio. Dia 24 a gente vai ter a nossa aula com o professor Lúcio Alves. No dia 1º de março a gente vai ter aula com o professor Marcos Vinícius. E no dia 3 de março a gente vai ter a nossa aula com o professor Isaac. Tudo que a gente reclamando sem som, gente, vejam se não é vocês que não... eu estou falando que agora tem som. Vocês têm que ativar o som quando entram. Então, tem esse problema de pessoas que reclamam, que falam que estão sem som. Se é que as pessoas conseguiram ativar aí. Exatamente, apenas usar a opção conectar áudio. Então, assim, eu já fui coordenador de um minicurso, de vários minicursos que, como eu ia falando, um minicurso de inteligência artificial, um minicurso de... um que vai estar acontecendo agora, vai acontecer, inclusive, a próxima aula agora, terça-feira. A gente está ensinando os alunos a programar em Python. Eu fiz um curso também de Data Science aplicado a negócios. Eu confesso que eu estou organizando tanta coisa que nem lembro mais de cabeça os cursos que eu organizei até agora. O que eu estou falando para vocês, eu sugiro para vocês, terminar essa aula, terminar esse curso, vocês irem para a página do Open Class do IDP, idp.edu.br/openclass, que vocês vão ver que diversos cursos estão ocorrendo lá. Além desse mini curso aqui, que muito provavelmente vocês só receberam um link e tal. Tem muito mini curso bacana ocorrendo. Eu, particularmente, apesar de ser professor, eu também sou aluno de vários mini cursos. Eu sou professor do IDP já há 3 anos. Eu comecei como professor de economia, agora sou responsável pela parte de Data Science do IDP. Então, a gente tem um MBA em Data Science, que a gente está abrindo para com as inscrições abertas, vai começar agora em março. Então, quem tiver interesse mais na área, quiser aprender a programar em Python, quiser aprender a programação, e ver que programação não é nada de um bicho sem 7 cabeças, a gente está com esse MBA aberto aí. A gente vai tentar agora, a gente está tentando abrir outras frentes aí, tentar abrir uma graduação, tentar abrir um mestrado num tema. Então, estejam sempre por dentro, assim, que está muito legal essa área da Data Science que a gente está fazendo no IDP.
A gente está fazendo esse enfoque porque, basicamente, Data Science é uma das áreas que está mais crescendo agora, né, no mercado. A gente tem até a famosa capa da The Economist falando que os dados são o novo petróleo, né? Você perceber as maiores empresas do mundo hoje, eu falo isso, é realmente verdade, tanto em receita quanto em valor de mercado, são empresas que trabalham basicamente com os dados das pessoas. O Google, a Apple e algumas empresas chinesas que trabalham com isso. Então, assim, é um novo petróleo aí, né? Eu fico muito feliz assim, porque tipo, assim, eu sou formado em relações internacionais, não sou da área de tecnologia. Simplesmente cheguei, comecei a trabalhar no IPE e lá eu aprendi a programar. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi 3 anos para cá e desde que comecei a aprender, eu sou muito apaixonado. Assim, nas minhas horas vagas, eu fico estudando, minha hora de lazer, né? Fico estudando sobre programação, porque realmente eu gosto demais do que eu faço. Então, eu estou muito feliz que o IDP está tendo esse enfoque. Então, assim, eu fico muito feliz com os cursos. Eu vou mandar agora para vocês no chat o meu e-mail. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação aos nossos cursos, vocês podem mandar uma mensagem para mim. Respondo com a maior felicidade do mundo. Está aí no meu e-mail. Quem tiver interesse também de ficar acompanhando as minhas postagens acerca de data science, trabalho com dados e coisas do tipo, que eu sempre fazendo aqui no Twitter. Sigam aí. Se tiver Twitter, realmente vocês vão ver que tem muita coisa interessante lá. Eu estou sempre divulgando os cursos que estão correndo no IDP. Além disso, a gente está dando agora uma graduação também em economia, uma graduação também em administração, os dois com um enfoque também em data science. Então, assim, muito direto ao tema, muito aplicado. Então, assim, o IDP está com muita coisa legal aí, sabe? Ocorrendo. Além desses 5 cursos que eu falei para vocês. Mais uma vez, reiteram, visitem a página do Open Class, tem muita coisa bacana. Eu fiz quase todos os cursos até agora de economia e data science que tem lá. Assim como eu também estou fazendo curso da escola de arte, na verdade, jornalismo, publicidade, que eles têm lá. São uns cursos muito bacanas, que eu nunca achei que eu fosse gostar. Estou fazendo um curso, inclusive, de iluminação para lives e coisas do tipo, assim. Inclusive, estou usando o que eu estou aprendendo no curso para poder estar aqui falando com vocês. Eu sugiro demais que vocês, quando vocês terminarem o curso aí, terminar a aula de hoje, vocês chequem lá os outros cursos que a gente tem oferecendo. Eu falo para vocês não vão se arrepender. Então, não mais, eu só desejar uma bola para todos vocês. Mais uma vez, meu Twitter e meu e-mail está na seção do chat. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem aí. Nós estamos aí. Desejo a todo mundo boa aula e agradecer ao professor Marco Túlio por ter aceitado aí nosso convite para poder iniciar esse curso. Boa noite a todo mundo, pessoal. Boa noite. Deixa eu só confirmar se vocês estão vendo a minha tela. Ok. Então, boa noite, né? Agradeço vocês aí que sejam bem-vindos a este curso, né? Nós vamos ter 4 aulas neste curso, né? O Muito Além do Bitcoin, aprenda mais sobre a revolução blockchain. Eu estou responsável aqui pela primeira aula, onde a gente vai tratar mais da introdução ao tema, né? Para a gente poder fazer um nivelamento da turma, para que a gente possa dar sequência ao curso, ok? Então, né, meu nome é Marco Túlio, né, da Silva Lima, eu sou servidor público, né, desde 2014, desde 2004, né, eu comecei como técnico na Universidade Federal de Goiás e depois eu entrei como analista no Serviço Federal de Processamento de Dados. Nesse meio tempo, eu pude, né, passar por várias áreas da empresa, né? Comecei na área de suporte ao desenvolvimento, depois eu fui para a área de operações
e hoje eu estou na área de negócios, né? Mas o meu envolvimento com o blockchain, na verdade, ele se deu, né, fora do meu trabalho principal. Eu fazia algumas atividades fora, né, por exemplo, com startups, e eu tive um contato com uma startup chamada MobGeek em 2014. Tá? Então, em 2014, estava iniciando, a Apple tinha lançado uma nova linguagem de programação, a Swift, e uma das primeiras, né, instituições a ministrarem cursos foi justamente essa startup. Então, eu comecei como aluno, né, depois de um certo tempo, eu passei a colaborar com eles, né, na função de gerente de comunidade. E foi atuando por essa startup, né, que eu tive a oportunidade de conhecer blockchain, né, e como que se deu isso. Essa startup, ela foi fundada por 2 alunos do MIT, né, o Yuri Ramos e a Ana Luísa, e a startup tinha um projeto, né, junto com o ITS, né, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, e o MIT também, e por conta desse projeto, a gente pôde passar uma semana trabalhando lá no MIT, no MIT Media Lab. Isso foi em 2016, e lá, né, a gente pôde conversar com vários pesquisadores sobre vários assuntos, e me chamou a atenção particularmente a questão do blockchain, né? Eu não conhecia praticamente nada de blockchain, né? Conhecia um pouco sobre o Bitcoin, e o que mais me chamou a atenção foi a empolgação, né, do pesquisador ao falar sobre as possibilidades do blockchain, né? Confesso que no dia eu, né, entendi muito pouco do que ele explicou, mas pelo nível de empolgação dele e tudo, eu resolvi correr atrás, né? E correndo atrás, eu vi que tinha aplicabilidade para o governo, né? E busquei no meu trabalho aplicar blockchain. Na época, estava sendo feito planejamento estratégico, né, para 2017, e a gente conseguiu colocar a blockchain entre o tema de tecnologias emergentes. E a partir daí, a gente iniciou projetos, né, projetos estratégicos, iniciou provas de conceito, né, e hoje nós temos sistema em produção, né, rodando em tecnologias baseadas em blockchain. Então, a ideia aqui hoje é falar um pouco, né, da história do Bitcoin, né, da blockchain, de como isso evoluiu, das tecnologias e das aplicabilidades, né? E a partir daí, nas próximas aulas, né, na aula seguinte, o professor Lúcio vai falar sobre cases no governo, né, aplicações de blockchain no governo, e a gente vai ter outras aulas sobre questões financeiras, principalmente. Ok? Então, né, meu nome é Marco Túlio da Silva Lima. Vocês podem me achar em várias redes sociais como Alphazine, né, Twitter, Clubhouse agora, né, LinkedIn, e, né, meu e-mail pessoal também é alphazine@gmail.com. Ok? Né, então, o tema de hoje vai ser a introdução ao blockchain e as principais tecnologias e aplicações. Na agenda a gente vai falar, né, um pouco de porquê, né, o Bitcoin, qual a relevância dele, né, o que é blockchain, falar um pouco sobre as redes públicas e privadas, as principais tecnologias e aplicações. Falando de algumas notícias bem recentes sobre Bitcoin, né? Então, essa notícia aqui é do dia 8. Né? Então, depois de um mês aí que o Bitcoin bateu seu novo recorde de preço, a criptomoeda viu seu preço subir quase 20% na manhã desta segunda-feira, né, em um intervalo de cerca de 30 minutos, e chegou a $44.850 pela primeira vez. A alta foi motivada pelo anúncio de que a Tesla investiu $1,5 bilhão em Bitcoin e que poderá aceitar a criptomoeda como meio de pagamento para a compra de seus carros. Isso é muito interessante, né? Isso é uma possibilidade que é aceita, não só nos Estados Unidos, pela SEC, mas aqui no Brasil também, né? Empresas elas podem ter o capital dela declarado parte em criptomoedas. Isso é aceito, né? Então, é bem interessante você ver esse tipo de abordagem. E a Tesla foi a mais importante a fazer isso, mas não foi a única, né? Diversas outras empresas elas fizeram esse movimento de adquirir criptomoedas para compor, né, o patrimônio delas. E hoje a Apple está sendo pressionada pelos seus
né, dos seus acionistas para fazer algo parecido. Então, esse é um movimento aí bem interessante. Né? Outra notícia aqui, né? O preço do Bitcoin disparou, né, na última sexta-feira, dia 19, né, aumentando o valor de todos os Bitcoins criados desde 2009 para mais de 1 trilhão. Isso é muito interessante porque 1 trilhão foi uma barreira que recentemente a Apple bateu, né, e foi seguida por outras empresas como a Amazon, né, a Alphabet, que é o grupo do Google. Então, se o Bitcoin fosse uma empresa, hoje ele estaria naquele seleto grupo ali de empresas que valem mais de 1 trilhão, né, que são as empresas de tecnologia, as empresas de dados aí, né, como o Claudio Omar falou. Então, ela bateu esse recorde histórico aí de 54.182. Eu nem acompanhei hoje para ver como está, mas deve estar bem próximo desse valor, né? Outro fato que é interessante que fala na notícia, né? Hoje já tem 18,6 milhões de bitcoins criados, né? Então, desde 2009 até hoje, foram 18,6 milhões de bitcoins, né, que foram criados, né, com esse valor aí total de 1 trilhão. Né? E desde o início do ano, né, o preço deles, né, subiu já 89%. Né, e isso aí gerou um temor de termos uma bolha. Né? Se vocês lembrarem aí, em 2017, a gente teve um pico, né, de crescimento do Bitcoin, ele chegou lá no pico e depois, né, caiu. Provavelmente, né, pensando em investimento, é provável que ele, né, chegue aí teste um valor aí como, por exemplo, 60 mil e caia também, né? Então, um movimento aí normal de investimento. Ok? Né? Então, né, como eu falei, né, ele né, superou aí empresas de tecnologia de ponta, né? Chegou nos patamares aí da Alphabet, né, da Apple, enfim. E essa foi uma notícia que saiu na Isto É na última sexta-feira. Então, isso mostra, né, o porquê do interesse por Bitcoin, né, ter, né, chegado novamente aí nesse hype. A gente está vendo essa crescente da valorização da criptomoeda. E é interessante porque Bitcoin não, né, é uma só das moedas que existem, né? Existem várias outras altcoins, que são as moedas alternativas ao Bitcoin, e hoje existem mais de 8 mil moedas. Né? Existem moedas, inclusive, que estão tendo crescimento maior do que o Bitcoin esse ano, né? Crescimento aí na faixa de 450%, que são moedas mais voltadas para a área de finanças. Né? Mas, de toda forma, se a gente olhar a performance do Bitcoin, é realmente fantástico. Né? Enquanto as ações, por exemplo, da Apple subiram coisa de 141.000%, né, nesses últimos 40 anos aí que a empresa tem, né, a Apple, a Bitcoin subiu bilhões por cento. Né? Um Bitcoin não valia nem 1 centavo quando começou. E até no primeiro ano ainda, né, valia menos de 1 centavo. Então, é um crescimento aí muito forte e isso, lógico, né, desperta o interesse das pessoas. Tem uma definição aqui de Bitcoin que eu achei bem, né, curiosa. É uma definição que veio de um comediante, né, do John Oliver. E o John Oliver, ele é conhecido por falar de assuntos que não são casuais, né? Às vezes ele traz assuntos como neutralidade de rede e outros para o debate público. E ele trouxe, né, que Bitcoin é tudo que você não entende sobre dinheiro combinado com tudo, né, que você não entende sobre computadores. E, de fato, né, para muitas pessoas, Bitcoin é algo assim, né? Você tem dois universos aí que as pessoas entendem pouco, que é economia e computadores, e isso, né, se tornou um ativo aí muito especulativo, né, com um crescimento muito grande, chama atenção, né? Então, isso deixa as pessoas muitas vezes confusas, né? Mas a gente tem visto cada vez mais esse mercado crescendo, né? Por exemplo, o mercado de ouro, ele tem um valor de 7 trilhões no mundo, né? E só o Bitcoin já tem 1 trilhão. Então, a gente vê que ele tem um potencial aí muito forte para crescer, né? O mercado de ações está na faixa de uns 80 trilhões, né? Então, ainda é uma fatia aí desse mercado de ações. Mas o número de pessoas investindo em Bitcoin é maior do que o número de pessoas investindo em ações, né? Por exemplo, no Brasil, isso é uma realidade. Mais pessoas investem em Bitcoins do que investem na B3. Então, de certa forma, um ativo que é bem mais fácil, né, da pessoa ter acesso. Agora, para uma definição aí mais acadêmica, né,
Blockchain é uma tecnologia que grava transações permanentemente, de uma maneira que não podem ser apagadas depois. Somente podem ser atualizadas sequencialmente, mantendo um rastro histórico sem fim. A gente vai, né, separar aqui o que é Bitcoin e o que é blockchain, né, para isso poder ficar claro, né? Bitcoin é a moeda, né, Bitcoin com o B minúsculo é a moeda, né, e Bitcoin com B maiúsculo é a rede do Bitcoin, né? E uma dos recursos que essa rede utiliza é uma cadeia de blocos, né, um blockchain. Só que existem outras tecnologias, né, outras plataformas que fazem uso, né, de tecnologias parecidas ou também de blockchains. Então, hoje a gente tem várias blockchains, né, mas quando a gente fala Bitcoin, a gente está falando ou da rede, né, da moeda Bitcoin ou propriamente dito da moeda. Outra definição que eu gosto muito, aliás, é aqui do professor Christian Catalini, do MIT, né? Ele e o colega dele, o Joshua Gans. Então, ele coloca que blockchain ele tem as características de uma tecnologia de propósito geral, né? Tecnologias que lideram inovações e que elas surgem com um propósito bem específico e elas vão evoluindo e dando margem a outros produtos, né? Outras tecnologias, outros fins. Então, por exemplo, motor a vapor, a eletricidade, né? E uma comparação que sempre é feita, né? Internet, né? Internet, ela, né, comercialmente falando, ela surgiu ali nos anos 90 e inicialmente não se sabia o que fazer com ela, essa era a verdade, né? Eu já pude conversar, por exemplo, com um dos executivos da Microsoft aqui no Brasil e ele viveu esse momento, né? De que eles tentavam vender soluções de internet para as empresas não viam valor naquilo, porque parecia que era só uma forma de colocar um sitezinho na internet, uma paginazinha, que aquilo não tinha, né, muito propósito, não poderia trazer benefício, né? E hoje, né, o que é possível fazer com a internet, né? Com a nuvem, enfim, com uma série de tecnologias que surgiram a partir da internet. Então, é a mesma coisa, né, que se coloca aí para blockchain, né? Então, ele surge ali com um propósito bem específico, né? A gente vai ver que nem foi com Bitcoin, surgiu até antes, mas essa tecnologia, ela pode, associada com outras tecnologias emergentes que a gente tem vindo, como o próprio IoT, pode trazer muita inovação, né? E coisas que a gente hoje não consegue nem imaginar. Assim como nos anos 90 a gente não imaginaria a possibilidade de streaming e outras coisas usando a internet, né? Hoje a gente não consegue ainda ver o potencial, né, que blockchain pode ter. Então, né, para a gente conseguir entender, né, como que Bitcoin surgiu e o blockchain, a gente precisa olhar para trás, né? A gente precisa voltar aí coisa de 12 anos atrás, para o ano de 2008. E o que a gente teve em 2008, né? 2008 a gente teve uma das maiores recessões da economia. A gente teve, né, uma recessão em 2008 que só perdeu, né, em termos de catástrofe financeira para o crash de 29. E o que ocasionou isso, né? Não entrando, né, tanto no detalhe de economia, mas basicamente a gente teve uma quebra de confiança, né? Os bancos, eles ofereceram títulos, né, os subprime, né, que ficaram conhecidos aí como títulos podres, né, para os investidores, né? Os investidores compraram esses títulos e esses títulos estavam, né, associados às hipotecas, né, dos credores. E aí as pessoas não conseguiram pagar, começaram a perder suas casas, não honraram, né, essas dívidas e isso foi gerando um crash, né, na economia global. E isso foi um problema de confiança porque essas dívidas elas foram emitidas pelos bancos, né, isso foi recomendado pelas agências como se fosse realmente um bom negócio, né, e se mostrou, na verdade, como um péssimo negócio, né. Isso trouxe, né, trilhões em perdas para o mercado global. Então, a gente teve ali uma crise de confiança. Outra coisa que foi interessante em 2008 foi o lançamento da App Store, né? O iPhone ele surgiu em 2007, mas a loja de aplicativos dele só surgiu em 2008. E isso é muito importante, porque
para que Bitcoin ele tenha, né, ele seja usado como dinheiro, uma das premissas que são necessárias é que ele seja algo portátil, né? E, né, convenhamos, não seria muito prático você andar com um computador para poder fazer uma transação financeira, né? Tem que andar com um computador, um notebook. E por meio, né, dos smartphones, né, na verdade até é possível fazer via um SMS, né, uma transferência de Bitcoin, mas principalmente por meio dos apps, né, você realmente podia ter uma carteira dentro do seu celular e ter essa portabilidade, né? Então isso aí foram condições bem interessantes aí para que o Bitcoin se popularizasse, né? Essa crise financeira que trouxe esse problema de confiança nos bancos, né? De confiança nos bancos centrais também, porque, né, por exemplo, o Banco Central americano ele é uma instituição privada, né? Então, uma instituição privada, né, que obviamente colabora com o governo, né? Mas ele que faz, né, essa emissão de títulos de dinheiro, né? E isso abalou muito a confiança nesse sistema. E aí, na busca por, né, alternativas a isso surgiu, né, esse white paper Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Então, esse white paper foi lançado em 2008 e em 2009 a gente teve realmente, de fato, o início da operação do Bitcoin. Aqui é só uma cena, né, de um filme, não sei se vocês vão reconhecer essa cena, né? Ela é da animação Meu Malvado Favorito, né? Em determinado momento, o protagonista do filme ele precisa de financiamento lá para o seu plano maligno, ele vai, né, no Bank of Evil. E abaixo vem lá falando, né, que é o ex-Lehman Brothers, né? O Lehman Brothers ele era o quarto maior banco de investimentos, né, do mundo, só perdendo aí para o JP Morgan, Goldman Sachs, né, que são os maiores, né? Ele estava ali no quarto banco ali de investimento e ele quebrou, né? Ele decretou falência, né, o capítulo 21. E isso foi um dos marcos, né, dessa crise. E é interessante que essa animação, né, de 2010, né, traz essa piada aí que não é bem uma piada para criança, né? É uma piada que adulto vai pegar, né? Então tem essa referência aí ao Lehman Brothers. Essa aqui é a mensagem original, né, que foi mandada pelo Satoshi Nakamoto, né? Foi mandada ali no Halloween, né, de 31 de outubro para 1 de novembro aí de 2008. E basicamente ele anuncia aqui, né, que ele esteve trabalhando, né, nesse sistema de dinheiro eletrônico, né, de peer-to-peer, né, ponto a ponto, que não tem necessidade de ter um terceiro, né, para ter confiança, né? Então, esse paper está disponível ainda e ele coloca aqui, né, que as propriedades principais aí, né? Ele prevê o double spend, né, que é o gasto duplo, né? Ele pode ter seus participantes anônimos, né? Ele usa uma ideia de prova de trabalho, né, que já tinha sido utilizada antes pelo Hashcash, a gente vai ver um pouquinho, né? E que essa prova de trabalho aí ela é usada para gerar o dinheiro. Então, esse foi um anúncio feito numa lista de discussão, voltada para pessoas que trabalham com criptografia, e foi feito assim o lançamento, bem despretensioso, né, nos moldes ali do próprio lançamento do sistema operacional Linux. Agora, uma grande diferença, né, do Linux para o Bitcoin é que a gente não tem quem é o autor, né, do Bitcoin, ao passo que a gente sabe quem é o criador do Linux, né, e ele exerce um grande poder, né, de influência na comunidade do Linux. A gente geralmente chama isso né, de uma ditadura benevolente, né, um ditador benevolente, essa pessoa que conduz o projeto, né? E no caso do Bitcoin, a gente não tem essa figura, né? De fato, é um projeto que a própria comunidade ela mantém esse projeto, né? Não tem ninguém que seja realmente o dono dessa tecnologia, né? Isso é interessante, até porque muitas pessoas, né, que se envolveram com o Bitcoin ali no início acabaram presas, né? Então, foi uma forma até de se resguardar, né? Porque, inclusive, é um crime federal, né, nos Estados Unidos você produzir dinheiro. Mas também tem esse lado, né? Isso torna a tecnologia muito mais neutra.
né? Você não ter uma pessoa ali que está realmente ditando as regras, né, que o projeto vai seguir. Então, o que são características do Bitcoin, né? Ponto, ou seja, uma rede distribuída, você não tem um ponto central a que todo mundo está ligado, né? Isso é o que permite, né, que sejam feitas essas transferências de dinheiro entre as partes sem passar por um terceiro confiável, né, que seria ali no sistema financeiro a figura de um banco central, né? Ele usa criptografia, né, usa chaves assimétricas. Quando você faz uma transação, você assina essa transação, né, com sua chave privada. Ele faz uso de carimbo de tempo, né? Então, eu tenho um livro razão, né, um ledger, onde as transações são todas registradas e enumeradas ali por esse carimbo de tempo. Ele trabalha, né, com funções de hash, né? Funções de hash, elas vão pegar, né, um arquivo, um texto, e vai colocar isso, ele vai compactar isso, né, num padrão definido ali de caracteres, né? Então, ele trabalha com as funções de hash, né? Ele faz uso da prova de trabalho, né? Então, a mineração do Bitcoin, né, ele é feito por meio dessa prova de trabalho, né? E ele trabalha também com blocos encadeados, né? Então, todas as transações elas são guardadas em blocos, e quando um bloco é finalizado, eu crio outro, e um bloco tem um ponteiro para o outro bloco. Então, essas são algumas das características aí do Bitcoin. E o que é muito interessante é que nada disso foi criação, né, do Satoshi. Na verdade, a genialidade dele foi combinar isso para ter esse dinheiro eletrônico, né, que conseguia resolver problemas que outros dinheiros eletrônicos propostos antes não conseguiam, como, por exemplo, a questão do gasto duplo. E o que é o gasto duplo, né? É evitar que eu pegue um dinheiro, transfira para a pessoa A e pegue o mesmo dinheiro e transfira para a pessoa B, né? Já que é um recurso eletrônico, né? Ele é tão fácil de ser copiado, né, como um MP3, um arquivo de imagem, né? Então, por isso que ele usa esses recursos justamente para evitar que você multiplique esse dinheiro, né? Que você faça esse tipo de manipulação. Aqui só ressaltando a questão das redes, né? Então, a internet ela começou muito nesse modelo de rede centralizada, onde eu tenho ali um servidor e eu tenho os clientes, né, ligados nesse servidor. Depois isso evoluiu para redes descentralizadas, né, onde eu não tenho um único servidor, né, eu posso ter vários servidores com redundância, mas ainda assim eu continuo tendo essa figura, né, de ter um cliente, ter um servidor. E, né, as redes distribuídas, as redes ponto a ponto, onde eu tenho vários entes, né, se comunicando, né, onde dois entes não precisam passar por um terceiro ali para fazer essa comunicação, né, e não existe essa dependência entre esses nós, de um ser cliente, outro servidor, de um ser escravo, outro master, né. Então, essa figura da rede distribuída é a que está mais próxima realmente de como funciona o Bitcoin ou qualquer uma outra dessas blockchains que a gente vai estar falando aqui. Aqui a gente tem a representação, né, de como se dão esses blocos, né? Então, o que é interessante justamente isso, né? Quando eu tenho um novo bloco, eu tenho nele o hash do bloco anterior, né? E assim sucessivamente. Como esse hash ele é calculado com base no conteúdo do bloco, eu não consigo, né, vir em um bloco e fazer qualquer alteração aqui, né? Eu não consigo entrar em uma transação e mudar um zero, né? Se eu fizer isso, eu vou alterar esse hash e quebrar a cadeia, né? Então, isso é que torna, né, é um mecanismo importante para trazer a imutabilidade das transações da blockchain, né? Então, isso é outra coisa que outras propostas, né, de dinheiro eletrônico não permitiam, né? Que é você não poder fazer a reversão de uma transação, né? Se você faz uma transação até por cartão de crédito, por exemplo, você consegue reverter aquilo, você consegue estornar. No caso de blockchain, não. Se você transferir o dinheiro para uma pessoa errada, essa transferência você perdeu, né, de fato. Então, esse mecanismo aqui é muito importante para trazer segurança para o Bitcoin, né?
E colocando, né, a blockchain ela não foi inventada pelo Satoshi Nakamoto, né? Bem antes dele, o Scott Stornetta e o Stuart Harber, né, que trabalhavam ali para o Bell Labs, né, eles trabalhavam em 91 para o Bell Labs, eles criaram uma solução para fazer carimbo de tempo para registro de documentos, né? Então, né, 91, né, imagino ainda a precariedade das soluções, né, eles queriam uma solução para poder registrar documentos digitais e poder garantir que aqueles documentos eram autênticos, que não sofreram alteração, né? Então, essa questão da imutabilidade. E para isso, eles criaram um sistema onde há esse registro das informações em cadeia, né? Uma blockchain. E o que era interessante dessa solução deles é que, na época que foi criado, né, em 95 que eles criaram essa companhia, né, a Surety, a internet ainda estava muito embrionária. Então, né, qual foi a solução que eles encontraram para poder tornar público esses registros, né, que era feita nessa blockchain deles? A solução que eles encontraram foi jornal, né? Então, isso funciona até hoje, né? Até hoje eles fazem um anúncio no New York Times de domingo. Então, sempre no New York Times de domingo você vai encontrar esse anúncio aqui, onde eles publicam o hash da semana, né, da solução deles. Então, isso aqui é uma forma de você fazer a checagem de que a solução deles realmente está fazendo, né, pensando esses documentos desde 95. Então, desde 95 é publicado todo domingo o hash, né, dessa solução de blockchain. Então, né, antes do Bitcoin, bem antes, né, em 95, a gente já tinha uma blockchain funcionando. Outra coisa que é interessante, né, no caso do Bitcoin é que ele, né, ele faz uma premiação por quem faz a mineração do bloco, né, quem vence aquela prova de trabalho. E essa mineração, né, na verdade, essa recompensa pela mineração é um valor que vai caindo, né? Então, quando iniciou ali em 2009, né, quem minerava, né, fazia essa mineração do bloco, recebia 50 bitcoins, né? E isso, né, a cada 10 minutos é registrado um bloco. Então, a cada 10 minutos você poderia ganhar 50 bitcoins. E se a gente pensar lá em 2009, quando a rede começou, né, você tinha uma chance muito grande, mesmo com um computador doméstico, né, de conseguir esses 50 bitcoins. Só que também eles não valiam praticamente nada, né? O valor era, na casa, quando começou, era menos de 1 centavo, né? Só que em 2012 isso já cai pela metade, né? De 50 já caiu para 25. E assim sucessivamente, né? 2016 ele, né, caiu para 12, né? 12 e 25. Em 2020, né, caiu para 6, né? 6 e pouco. E agora, em 2024, ele vai para 3, né? 3 e 125. Então, ele vai caindo, né? Então, cada vez mais, né, tem se tornado mais difícil você minerar um bloco e a recompensa tem sido menor. Só que, ao mesmo tempo, o valor de cada Bitcoin aumentou muito, né? Então, realmente, isso aqui virou um jogo de cachorros grandes, né? Você hoje, com o seu computadorzinho, com o notebook, você não tem como competir com, né, as fazendas. Então, existem fazendas de mineração, né, aqui na América Latina, principalmente na Venezuela, em alguns lugares onde a energia é bem barata, e eles têm muito poder computacional, porque isso é um desafio de força bruta, vencer essa prova de trabalho. Então, com esse grande poder computacional, eles têm, né, aumentam a chance deles de conseguir, né, minerar essa moeda e receber a recompensa. Então, por isso, né, esse é um dos motivos também do valor do Bitcoin ele ir aumentando com o tempo, né? E outra coisa que é interessante, né, como foi falado lá no começo, naquela notícia que eu li, né, hoje tem em torno de 18,6 milhões de Bitcoins já minerados. E existe um limite de 21 milhões. Então, quando chegar em 21 milhões, vai acabar esse processo de mineração, né, de criação da moeda. Isso foi necessário porque, para que o Bitcoin ele tenha valor, né, ele seja uma moeda de troca, entre as características necessárias, né, como aquela da portabilidade que eu falei, outra é que seja algo relativamente escasso, né? O ouro ele tem esse valor porque ele é um mineral difícil de
de você encontrar, não é algo que você sai na rua e encontra. E a mesma coisa aqui com o Bitcoin. Se ele fosse algo que pudesse ser produzido infinitamente, ele não teria valor. Então, por conta disso, né, existe essa previsão aí de a gente ter apenas 21 milhões de Bitcoins. Então, né, características aí do Bitcoin, né? Ele garante um anonimato até certo ponto, né? Hoje a gente fala em pseudo-anonimato, né? Você não identifica quem é a pessoa que está operando, mas você identifica a carteira. E por meio da carteira e outras informações que você vai colhendo, é possível, né, se chegar à pessoa. Ele permite essa transferência ponto a ponto, né? Você faz a transferência, né? Eu faço a transferência minha para a outra pessoa, né? Não é uma transferência da conta bancária, né, do meu banco para o outro banco, né? É um processo realmente de pessoa a pessoa, né? Então, ele não utiliza o intermediário, né? Essa é a questão interessante, né? É um recurso escasso, né? A gente tem no máximo 21 milhões de bitcoins, as transferências elas não são reversíveis e o custo é muito baixo, né? Isso aqui é principalmente uma verdade quando a gente pensa em transferências internacionais. Quem já teve oportunidade de fazer uma transferência internacional, né, já sabe a burocracia que é, né? Você criar um código SWIFT, né, no seu banco, criar um código SWIFT, você fazer a transferência para o banco da outra pessoa em outro país, isso vai passar por uma série de bancos, né? É um processo que leva dias para ser feito e a taxação é muito alta, né? Se cobra aí 20%, 10%, enfim, dependendo aí, é muito alto o custo de uma transação internacional, né? Ela demora e tem um custo muito alto. E no caso de Bitcoin, né, você faz isso em poucos segundos, uma transferência internacional, e a taxa que é cobrada ali é uma coisa bem irrisória. Então, como a gente falou, né, a transferência ela é feita de pessoa a pessoa, passando aí pela rede, né, da blockchain, né? Um nó da blockchain vai ser responsável aí por, de fato, né, executar esse contrato inteligente, né, que no caso do Bitcoin é um contrato inteligente específico para fazer essa transferência de dinheiro. E, né, um outro nó vai fazer o registro dessa transação no bloco, né? Então, é bem isso, né? Você tem duas carteiras, né, de duas pessoas, uma carteira vai ser debitada e na outra vai ser creditado. Então, isso é feito de forma bem direta, né? O que é bem interessante. Hoje, né, por exemplo, no Brasil, a gente teve uma movimentação do Banco Central para trazer uma solução que concorre realmente com o Bitcoin, né? Principalmente a gente pensando em transferências dentro do Brasil, né? Então, hoje, por exemplo, com o Pix, né, você tem uma experiência de usuário muito parecida com a do Bitcoin, né? Você vai colocar a chave do Pix, né, que poderia ser até a chave da sua carteira de Bitcoin mesmo. Você pode colocar uma chave ali que você customiza, né? Não precisa necessariamente ser seu número de cartão, ou desculpa, número de cartão não, seu número do celular, ou seu e-mail, ou seu CPF, né? Você pode pôr qualquer coisa. Então, basicamente, você coloca isso e faz, né, a operação. Por trás, não é uma solução, né, baseada em blockchain, né? Na verdade, eles estão usando ali uma parte Kafka, né? Você tem uma centralização no Banco Central, mas ainda assim é um processo que hoje não tem custo, né? E é uma operação muito rápida. E outra vantagem também, né, que é uma vantagem que o Bitcoin traz, é uma operação que pode ser feita 24 vezes 7, né? Qualquer dia da semana você pode fazer. Porque um DOC, um TED, né, eles têm ali janelas de operações, né, de momentos que você pode fazer essa operação, né? Você não pode fazer uma operação de transferência à meia-noite, por exemplo, e aquilo cair automaticamente, né? Geralmente você vai ter que esperar o próximo dia. Sem falar que a taxação, né, do DOC, do TED, é bem maior, né, do que do Bitcoin, e o Pix não tem cobrança, né? Então, em termos assim, de experiência de usuário, o Pix é muito próximo do Bitcoin, né? Ele entrega algo bem parecido, mas restrito aqui ao Brasil, né? A gente não consegue fazer uma transferência internacional. Ok? Então, né, problemas aí que o Bitcoin resolve, né? Então, ele tem essa transferência online, sem intermediário, né? Ele evita o gasto duplo, ele gera essa confiança por meio de prova criptográfica, né?
Então, geralmente, a confiança é quem vai te trazer. É o governo que traz essa transferência, porque o governo, ele cobre, né, se o banco quebrar. É, o próprio banco, né, você pega um banco como o Banco do Brasil, que é uma instituição, né, que tem, né, aí séculos de existência, né, algo que você pode confiar, né, que não vai ser dissolvido da noite para o dia, né, enfim. Então, essa confiança que a gente deposita em terceiros, né, a tecnologia, né, do Bitcoin traz por conta da matemática, por conta da criptografia. Como a gente falou, né, redução do tempo e do custo de transferências financeiras, né. Hoje a gente está tendo várias moedas específicas de transferência financeiras, né, de transações financeiras, as DEF, né, que são moedas que até elas são stablecoins, né, elas estão atreladas, por exemplo, ao dólar para não ter essa volatilidade. E esse tipo de moeda está crescendo muito, né? A gente, nas próximas aulas aí que vamos falar mais sobre a parte de investimento, né? Porque a gente os professores vão cobrir essas questões, né? Então, principalmente no cenário internacional, né, que eu coloquei, né, essa redução do tempo e de custo, né? O serviço bancário, né, 24/7, né, que é uma coisa até engraçada, né, nesse mundo que a gente vive hoje, que é tudo real time, operações bancárias, muitas delas não são, né, real time, você depende aí, né, de janelas para fazer essas operações, né? E algo que principalmente o pessoal que trouxe, né, essa tecnologia, né, os cypherpunks, né, eles prezam muito que essa questão de você ter um dinheiro que é livre, né, livre de interferência política, né? Então, né, nenhuma ação do Banco Central ou do governo local, né, vai trazer um impacto direto na moeda, né, ao contrário, né, do dinheiro fiduciário, né? Então, essa questão de ser um dinheiro livre de interferência, digamos, humana, né? Apesar de que, né, a gente viu lá que aquela compra, né, de 1,5 bilhões, né, da Tesla ali, ela mexeu, né, teve um impacto, né, de 20% ali em coisa de meia hora, né, mas você não tem uma interferência assim, a longo prazo, principalmente de um ente político, né? Então, principalmente em países que você está tendo problemas, né, de crises financeiras, como a Venezuela, né, a gente teve a Argentina também, enfim, né, o Zimbábue, né, é bem característico aquela cena de você ver aquela nota de 100 milhões de dólares, né, do Zimbábue. Então, vira uma salvaguarda você ter esse dinheiro livre, né, desse tipo de interferência. Então, só algumas questões aqui, né, que já foi até pontuado, né, essa questão do blockchain, ele não está ligado a uma política econômica, né, tradicional, né, uma política keynesiana aí, onde você tem essa questão da inflação, né, da manutenção, enfim, do sistema financeiro, né. Ele é gerenciado pelo consenso ali dos nós, né. Ele tem essa escassez dos 21 milhões, né, então, de certa forma, ele é até mais escasso do que o próprio ouro, né. E aqui eu só coloquei essa questão aqui porque, né, no sistema tradicional financeiro, né, o governo ele é o prestador de última instância, né? Então, no momento ali que um banco quebra, etc., você está resguardado pelo governo, né? Isso aqui é algo que você não tem realmente no Bitcoin, né? Isso, aliás, é uma das questões aí quando se debate perfil de investidor, é uma das questões principais, né? Você não tem garantia nenhuma, né, do governo, de qualquer outro órgão aí controlador, de que aquele seu investimento está resguardado, né? Inclusive, se você perder a senha da sua carteira, você perde o acesso aos seus bitcoins. E isso aí é algo que acontece com uma certa frequência. Ali, né, eu já comentei um pouco, né, mas o que são características de uma moeda de troca, né? E moeda de troca pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o ouro, pode ser o real, pode ser o dólar, né? Pode ser uma commodity, né? Grãos, né? Como a gente teve na história aí, conchas, várias coisas sendo utilizadas como dinheiro. Então, as características de uma moeda de troca são relativa escassez, né? Para aquilo ter um valor, precisa ser algo escasso, né? Não pode ser algo que você encontra com facilidade. Precisa ser algo facilmente reconhecível, né? Se você apresenta uma nota de dinheiro, a pessoa identifica, né, aquela nota, o valor. A mesma coisa com o Bitcoin, né? Você tem uma interface ali de uma carteira que é bem próxima de outras tecnologias que a gente já conhece, né?
É algo que precisa ser divisível, né? O Bitcoin ele pode ser dividido em várias casas decimais, né? Onde a menor unidade é o Satoshi, né? Então, embora um Bitcoin esteja valendo aí mais de 300, né, mil dólares aí, mas né, você pode ter as frações do Bitcoin. Então, você pode comprar Bitcoin com R$10, R$100, qualquer quantia de Bitcoin você pode comprar, né? A fungibilidade, que talvez seja a parte aqui mais polêmica aqui, né, dessa questão das criptomoedas, que é o quê? Aqui é a possibilidade que você tem de trocar, né, uma moeda de troca, um exemplar, né, da moeda de troca por outro, né? Então, se eu tenho uma nota de R$10, eu posso trocar essa nota de R$10 por outra nota de R$10 né, que seja verdadeira, é lógico. Né? Se a minha moeda de troca são conchas, né? Se eu tenho uma concha ali da mesma cor, do mesmo tamanho, eu posso trocar também. Então, né, na teoria, você também pode, né? Se você tem um Bitcoin e eu tenho outro, você transfere para mim, eu transfiro para você, a gente trocou de Bitcoin, mas é o mesmo valor, né? Só que isso aqui, algumas pessoas questionam por conta da rastreabilidade, né? Então, é possível você rastrear um Bitcoin específico, né? Saber quando ele foi gerado, que transações que ele participou, e aí até você pode ter um Bitcoin que, por exemplo, ele participou de um crime, de uma transação fraudulenta, né? De um ransomware. Então, há casos em que, por exemplo, algumas casas de troca de moedas, né, as exchanges, elas não vão aceitar, né, aquela moeda porque aquela moeda está associada a algum crime, por exemplo, né? Então, de certa forma, essa fungibilidade não é totalmente verdadeira, né? Mas no básico do conceito, sim, né, existe. E a questão da portabilidade, né? Hoje, né, se você tem um smartphone, um celular, enfim, você existem tokens também, né? Tem dispositivos próprios para isso, você consegue transportar facilmente aí um Bitcoin, né? Sua carteira de Bitcoins, né? Mais propriamente dito. E, né, só colocando aí, né, Bitcoin não foi o primeiro dinheiro, né, digital criptografado, né? Existiram vários outros, né, outras tentativas, né? Desde 89 aí, a gente vem vendo tentativas de se criar um dinheiro eletrônico, né, que pudesse resolver essa questão da troca de dinheiro online, né? Então, a gente tem essas várias, né, tentativas aí, influenciaram bastante o próprio Bitcoin, né? Principalmente o Hashcash, o BitGold, né? O Nick Szabo, ele é reconhecido como o pai dos contratos inteligentes, né? Então, são pessoas que estão ainda ativos aí na comunidade. E aqui, né, só para mostrar um fato que é, de certa forma, interessante, né? O primeiro website de comércio eletrônico que surgiu foi justamente o PizzaNet, que era um site da Pizza Hut para venda de pizza, né? Ele surgiu ali em 94. E o que é interessante desse site é que você pode aqui fazer seu pedido de pizza, né? Colocar seu endereço todo, mas você não consegue pagar pela pizza pelo site, né? Em 94 a gente ainda não tinha, né, recursos para comércio eletrônico como a gente tem hoje. Então, né, você podia fazer o pedido, mas você tinha que pagar ali no momento da entrega. Isso foi mais um experimento mesmo que a Pizza Hut lançou, né, na época, né, para, né, experimentar a tecnologia da internet, que era uma novidade, né? E esse site existe até hoje, né? O PizzaNet. O site não, né? O site hoje é, lógico, o site da Pizza Hut, é bem mais completo, mas o domínio PizzaNet ele ainda existe. E é interessante esse case justamente porque, né? Em 2010, né, coisa de um ano e pouco que o Bitcoin ele tinha sido lançado, ainda não se fazia transações financeiras com ele, né? Então, um programador, né, o Laszlo, ele postou essa mensagem aqui no fórum, dizendo que ele pagaria 10 mil bitcoins por 2 pizzas, né? Ele colocou lá que ele, né, não estava a fim de cozinhar naquele dia e tal, então ele queria comer pizza, e ele pôs essa proposta, esse anúncio aqui, né? Ele pagaria 10 mil bitcoins por 2 pizzas, né? Ele falou ali né, que ele gostava na pizza, né? Cebola, né, linguiça, pepperoni e tal.
cogumelos, e ele teve que aguardar 4 dias, né, para alguém responder a essa mensagem dele, né? Foram 4 dias, né? Ele até questionou, né, depois, ele perguntou se o pessoal estava achando que estava muito barato, né, esses 10 mil bitcoins, né, pelas 2 pizzas e tal. E aí, né, depois de 4 dias, ele recebeu as suas pizzas, né? Então, a gente tem aí essas pizzas que chegaram. Esse foi um momento, né, bem interessante, né? Se comemora todo ano, né, o dia da pizza do Bitcoin, que é esse dia aí. Mas o mais curioso dessa história é justamente o quê? Né? É o valor que foi pago por essas pizzas, né? Então, né, se você olhar, né, na época que ele comprou, 10 mil bitcoins equivaliam a 41 dólares, né? Então, cada pizza saiu ali por volta de 20 dólares e meio. E, né, na cotação aí, né, de uns dias atrás aí que eu fiz o cálculo, isso já daria aí meio bilhão, né, mais de meio bilhão de dólares, né, as 2 pizzas, né? Então, só para a gente ver, né, como, né, cresceu aí o valor, né, do Bitcoin, né? Na época, 10 mil Bitcoins era praticamente nada. E que é interessante também de olhar essa perspectiva histórica, né, é justamente como a internet ela é uma camada de protocolos, né? Então a gente tem vários protocolos, né, desde o protocolo ali para rede local, o protocolo para troca ali de pacotes, né, o protocolo para troca de hipertexto, né, o protocolo da parte né, de criptografia, de segurança, né? E hoje, né, o que se discute muito é o uso do blockchain como um protocolo de confiança, né? Um protocolo que vem acima da TCP/IP, né, da internet, justamente para propiciar que sejam feitas as negociações, as trocas, as remessas, com a garantia que o blockchain traz, né? Então, né, essa é a discussão que vem sendo feita hoje em dia, né, do blockchain, ele realmente se tornar uma nova camada na internet. No ano passado, a gente teve o lançamento de uma fundação chamada Trust over IP, que a ideia deles é justamente isso aqui, né, eles estão junto com os órgãos competentes, né, os órgãos técnicos que construíram a internet, estão construindo essa proposta, essa camada que vai assegurar essa confiança na internet. Porque hoje, justamente, é o ponto, né, onde a gente tem mais dificuldade quando a gente fala em internet, né? É possível fazer transações pela internet, mas também é possível você cair em golpes, né? Seja via internet, via WhatsApp, né? Enfim, em cima de qualquer coisa que esteja rodando aí numa rede, né, TCP/IP. E blockchain ele vem justamente para trazer essa confiança e minimizar esses riscos, né? E é justamente na economia, o risco é que traz, né, as taxas que a gente paga, né? Quanto maior o risco, mais o intermediário vai estar recebendo para mitigar aquele risco, né? É o caso, por exemplo, do cartão de crédito, né? O cartão de crédito, ele é uma tecnologia que é amplamente utilizada na internet para pagamento, mas que tem, né, muita pouca segurança, né? Se você consegue, né, os números, né, do cartão, né, e a gente tem visto aí sucessivos vazamentos de dados, você consegue, né, fazer uma transação financeira, né, basicamente tendo poucas informações, né, como o nome da pessoa, o número de cartão e aquele código de verificação atrás, né. Então, você consegue aplicar golpes, né, com muita facilidade com cartão. E por conta disso que as taxas de cartões são altas, né? Como as taxas são altas, as empresas não se importam, né, com esse, eles têm que, faz parte do jogo, né, haverem esses golpes e eles cobrem esses golpes, né? Mas justamente por conta dessas taxas que eles cobram, né? E a gente tendo modelos como esse, que traga confiança, a gente pode trabalhar com taxas menores ou até mesmo eliminação desses intermediários, o que reduz bastante o custo. Então, né, existem várias propostas, né? Tem essa RFC aí do Money over IP, que é justamente essa ideia, né, de ter um protocolo de dinheiro. E, né, por muito tempo, né, de 2009 até 2015, se falou muito em Bitcoin, né? Se falava em Bitcoin, né, em criptomoeda, se falava muito em crime, né? Nessa época era muito criminalizado a ideia de
de criptoativo, né? Os cases que você tinha, por exemplo, o Silkhold, né? Que era um site basicamente para fazer transações ilegais, né? Então, isso era o que aparecia na mídia, né? Quando a gente falava de Bitcoin. E um ponto de virada foi justamente 2015, quando começaram a sair essas matérias, né, principalmente essa capa aqui da The Economist, que trouxe, né, justamente essa questão, né, da máquina da confiança, né? Então, né, como a tecnologia por trás do Bitcoin pode, né, mudar o mundo. Então, a partir daqui é que a gente começou a pensar em utilizar blockchain fora do contexto da criptomoeda, do Bitcoin, né? Na verdade, teve uma cisão mesmo, né, nessa comunidade, né? Tinha o pessoal que estava mais voltado para negócios, para finanças, para indústria, que focou no uso da blockchain para outras soluções, né? E o pessoal das criptomoedas, né? Os libertários, enfim, que ficaram firmes com essa questão da Bitcoin, né? Que também a Bloomberg, mais ou menos da mesma época, né, que trouxe ali a Brittany Masters, né, que ela é da Digital Assets, que junto com a IBM lançou o Hyperledger, né, que é um dos protocolos mais usados hoje de blockchain. Então, né, isso aí, nessa época que a gente teve esse início aí, né, o Ethereum entrando, enfim, o próprio Corda, enfim, outras tecnologias que a gente vai falar aqui. Então, aqui houve essa cisão, né? A gente passou a parar de falar, né, de criptomoedas, né, da Bitcoin, e começou a se falar muito, né, de uso da blockchain em negócios. Aqui a gente tem só um fluxograma que é interessante, que mostra bem, assim, quando usar blockchain, quando não utilizar blockchain, né? Porque, né, a gente teve esse hype do blockchain, então começou a ver muitas soluções, né, indicando o uso de blockchain em cenários que talvez não fariam tanto sentido, né? Então, esse fluxograma, ele justamente trata dessas questões, né? Então, né, por exemplo, você precisa armazenar um histórico de alterações, né? Se você não precisa de uma blockchain, porque o custo disso vai ser alto, né? É necessário que múltiplas pessoas escrevam na base, né? Se sim, então você pode pensar em blockchain. Se não, um banco de dados relacional vai resolver. Enfim, as questões que estão aqui, elas são justamente dessa forma, né? Para direcionar um melhor uso de uma blockchain. E, né, esse mercado, né, de plataformas de blockchain, ele é um mercado aí, né, que se imagina que vai atingir valores aí na casa de 41 bilhões em 2025. E existem hoje, né, diversas plataformas, né? Quando a gente fala em blockchain, a gente não tem uma blockchain, né? Assim como quando a gente fala em criptomoeda, a gente não tem uma criptomoeda, né? Em termos de criptomoeda, hoje a gente tem coisa de 8 mil criptomoedas, né? Um número realmente absurdo de criptomoedas, né? Muitas que nem, né, enfim, às vezes são mais experiências mesmo, né? Ou até golpes, né, que foram criados, né? E a mesma coisa em termos de tecnologia, a gente tem diversas soluções, né? E aqui algumas das principais soluções, né? Então, a gente tem, por exemplo, Corda, né, que vem de um consórcio bancário. A gente tem o Ethereum, que é a segunda maior rede pública, né, de blockchain, também a segunda maior moeda, né? O Ether, a segunda maior moeda, né? A gente tem os projetos da Hyperledger, né? O Hyperledger, ele é um guarda-chuva de projetos, então ele tem várias blockchains específicas, né? Ele tem o Burrow, que é basicamente uma máquina virtual do Ethereum rodando na estrutura da Hyperledger. A gente tem o Hyperledger Fabric, que ele é mais voltado para a indústria. A gente tem o Ioha, que é para a parte da IoT, né? A gente tem o Sawtooth também. Temos a gente tem a solução da IBM, que é uma solução baseada no Hyperledger Fabric. A gente tem a solução da Microsoft, que eles trabalham muito com o pessoal do Ethereum. E a gente tem outras soluções, né? O Quorum, que era uma solução do JP Morgan, né? Do banco JP Morgan, que foi vendido para a Consensys recentemente. A Consensys é uma das maiores fornecedoras de ferramentas para desenvolvimento de smart contracts, principalmente no Ethereum. Temos o Ripple, que é uma solução voltada para transferências internacionais, né? Então, essas são algumas das principais plataformas, mas como eu falei, existem
milhares aí de soluções e temos dezenas aí de fornecedores, né, que trabalham com essas tecnologias. Então, a gente tem, né, blockchains públicas ou não permissionadas, né, basicamente é uma blockchain onde qualquer pessoa pode participar, né? Se você quiser rodar um nó do Bitcoin, é só você baixar o Ledger, baixar o software para sua máquina. Isso hoje está ficando um pouco mais difícil, né? Porque tem crescido muito esse volume do Ledger, né? Hoje já está na casa aí de uns 300 gigas, né? O disco, e tem aumentado aí uma proporção grande, né? Até porque o número de transferências, né? Até o tamanho do bloco aumentou um pouco. E temos, né, o Ethereum, né? O Ethereum está passando por uma transformação, né? Indo para o Ethereum 2.0, justamente para vencer as limitações de escala que essas soluções de blockchain públicas elas têm. A gente teve aí no passado recente problemas de escalabilidade, né? Teve momentos aí que o Bitcoin estava levando dias para efetivar uma transação, enquanto o normal é que isso ocorra em menos de 1 minuto, né, em poucos segundos. E a mesma coisa também o Ethereum, né? Eles tiveram um lançamento bem curioso dos cripto, se não me engano, dos CryptoKits, né? Que eram gatinhos, como se fosse meio que um Pokémon, né? Um algoritmo, ele cria ali um gatinho com características específicas e o pessoal negociava esses gatinhos. E isso virou uma febre de tal forma que a rede não estava suportando, né? Então, por conta disso, se começou a fazer soluções para aumentar a escalabilidade dessas redes, né? Isso, né, tem diversas correntes, né, diversos grupos fazendo soluções para isso, né? No caso do Bitcoin mesmo, tem soluções de sidechains, né, para agilizar, tem né, soluções que é o SigWeg, que é onde você aumenta o tamanho do bloco, né, ou reduz o tempo de geração dos blocos. Enfim, tem algumas soluções aí que eles estão fazendo para tentar melhorar a performance dessas redes, né? E principalmente quando a gente está falando do Ethereum, né? Esse slogan aqui, que era o slogan da Sun Microsystems, ele é muito verdadeiro, né? Então, a rede é o seu computador, né? Quando você está trabalhando, por exemplo, com Ethereum, você tem uma aplicação, né, descentralizada, a DApp, o que você está fazendo, né? Você está basicamente rodando o seu processamento, o seu armazenamento nessa rede de computadores, né? Então, é como se você tivesse, de fato, alugando um computador para rodar a sua aplicação. Desculpa. E aí, você tem o quê, né, no Ethereum? Você tem tanto a moeda, que é o Ether, quanto você tem também o gas, né? O gas é o que você paga para executar ali esse processamento. E conforme vai processando, vai gastando esse gas. Então, é bem uma ideia mesmo de você estar ali alugando, né, um computador, né? Você está alugando toda essa rede computacional para executar o seu aplicativo. E, né, principalmente quando a gente está falando das redes públicas, mas isso aqui vale também para as redes privadas, a gente tem esse trilema do blockchain. E o que é esse trilema, né? A gente tem aqui 3 questões, né? Escalabilidade, segurança e descentralização, onde as 3 elas se influenciam mutuamente, né? Se você, por exemplo, aumenta a escalabilidade, você acaba sacrificando a segurança e a descentralização, né? Se você aumenta a segurança, você compromete um pouco a escalabilidade e a descentralização, né? E assim sucessivamente. Então, quando a gente tem essas soluções de blockchain privadas, a gente está principalmente trabalhando com essa questão desse trilema, né? A gente sacrifica algumas questões para a gente ter, por exemplo, uma maior escalabilidade. E nas soluções de blockchain privado, o que geralmente eles fazem é sacrificar essa questão da descentralização, né? Então, você tem redes bem menores, né, um número menor de participantes. Esses participantes geralmente são conhecidos. Algumas redes têm alguns componentes que desempenham funções específicas ali para aumentar esse throughput da rede, né? Então você acaba tendo alguns elementos ali que centralizam um pouco o processamento. E, né, falando então dessas blockchains privadas ou permissionadas, ou ainda DLTs, né, são
as tecnologias de ledger distribuídos, né, as 3 das principais são justamente, né, o Fabric, o Quorum e o Corda. Então, né, recapitulando, né, por que são blockchains privadas ou permissionadas? Elas são permissionadas porque não é uma rede pública, como o Ethereum e o Bitcoin, né? Não basta você baixar um ledger e baixar um aplicativo, né? Você precisa fazer parte de um consórcio para poder ter um nó nessa rede. Então, você tem redes, né, com propósitos específicos, com número reduzido de participantes, e eles vão usar provavelmente uma dessas 3 tecnologias, né? Na próxima aula que o Dr. Lúcio for falar dos cases brasileiros, ele vai falar de cases que usam alguma dessas tecnologias e outras também, né? Então, falando um pouquinho de cada uma, né, o Hyperledger Fabric, ele começou ali com a IBM e a Digital Assets, em 2015, né, foto de 2015, e esse projeto depois ele, né, teve o código aberto e hoje a manutenção dele fica com a Linux Foundation, né? Então, ele é totalmente aberto, existe uma série de fornecedores diferentes que trabalham com ele, né? Você não está amarrado à IBM, né? Você pode trabalhar, por exemplo, com Oracle, você pode, né, trabalhar com fornecedores independentes, enfim, você pode baixar a solução e, né, você mesmo fazer a manutenção, enfim, é uma solução totalmente livre, né? O Corda é bem curioso, né, porque ele surgiu dos bancos, né? Então essa tecnologia do Bitcoin, ele veio para, né, de certa forma, combater, né, a autoridade central, né, dos bancos, né, do Banco Central, do governo, mas foi adotado pelos processos de back-office deles, né, e até a experiência do usuário, enfim, poderia ser muito melhorada com tecnologias parecidas, né, com Bitcoin. Então, o Corda, ele surgiu para o mercado financeiro, hoje ele é usado em outros mercados também, mas ele tem características que são bem voltadas realmente para o mercado financeiro, né? Então, por exemplo, até a questão da publicidade, né, que no caso do Bitcoin, todas as transações são públicas, no caso do Corda, elas não são públicas por default, né? Na verdade, é o contrário, justamente porque esse cenário de concorrência entre os bancos, eles entenderam que não era interessante ter essa transparência tão grande. E o Quorum, né, que está aqui no meio do caminho, o Quorum, ele é uma implementação do Ethereum, né, só que com características para atender, né, esse ambiente de redes privadas e permissionadas, né? Então, essa é uma solução que é bem interessante para você utilizar quando você tem você quer essa interoperação, poder operar suas soluções tanto em redes públicas quanto em redes privadas, né? As mesmas ferramentas de desenvolvimento que você usa para o Ethereum Classic, né, para o ambiente público, você usa no Quorum, né? Aliás, hoje a Consensus, que é a principal fornecedora dessas ferramentas, ela adquiriu o Quorum. E por que é interessante, né, o uso dessas tecnologias, né, por bancos, por empresas, né, e por governos até? Justamente por conta das características das blockchains, né? Então, elas permitem automação de processos, elas permitem eliminação de intermediários, ela propicia rastreabilidade, né? Traz registros digitais, né? Porque assim como você faz um registro de um dinheiro, você pode estar fazendo um registro de um documento, você pode estar fazendo qualquer tipo de registro eletrônico. E o que isso traz, né? Então, essa traz redução de tempo, a eliminação de intermediários nos traz uma redução de custos, a rastreabilidade permite auditoria, né? Justamente a questão da confiança, mais uma vez, né? A trazer confiança para um sistema é muito caro, né? Você ter esses processos de compliance, né? de auditoria, isso traz um custo. E, né, registros digitais permitem uma desburocratização, né? Permite fazer essa transformação digital, que é o que, né, as empresas, né, os órgãos públicos têm buscado muito. Então, por isso que tem se falado tanto na adoção de blockchain. Falando um pouco aqui de casos de uso, né, a gente tem centenas de casos de uso sendo experimentados hoje, né, até mesmo a guarda de arquivos, né, enfim, vários casos, mas alguns dos principais que são serviços financeiros, né, obviamente, né, como o Bitcoin
surge nesse contexto, né, de transferência, né, de moeda. Então, os serviços financeiros têm bastante casos de uso nesse setor. Gestão de cadeia de suprimento, né? A gente tem cases aqui no Brasil mesmo, né? Por exemplo, envolvendo o Carrefour, né? Envolvendo cadeia produtiva, por exemplo, de carne, né? Projeto da JBS, enfim, tem vários cases, né? Na parte de cadeia de suprimento. Identidade digital, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Tokenização de ativos, né? Qualquer ativo que você tem no mundo real, você pode ter um digital twin, né? Um gêmeo de forma digital via um token, né? Isso traz bastante segurança. Mercado de energia, né? Esse é um mercado que, né, tem uma tendência para crescer muito, né? Trabalhando com a parte de energias renováveis, né? Hoje a gente tem títulos de carbono, né? Então, esse mercado de energia também tem muito potencial. E registro de imóveis, né? A gente tem cases, inclusive no Brasil, de registro de imóveis. Então, esses são exemplos, né, de cases onde está se utilizando blockchain. Aqui eu trouxe o gráfico, né, do Hype Cycle do Gartner, para a gente ver aqui algumas, né, desses usos de blockchain, né, como isso está. Se alguém não tem familiaridade com esse gráfico, né, na verdade, o que ele traz? Ele traz aqui o momento, né, que está cada tecnologia. Aqui a gente tem o pico do hype, né, o pico do entusiasmo que essa tecnologia está hoje, onde a gente vê que está justamente a questão da identidade, né, que eu falei da identidade, principalmente a identidade descentralizada, né, que se fala nesse contexto de blockchain. E a gente vê que a parte de blockchain, propriamente dita, já está aqui no Vale da Desilusão. Ou seja, aqui a gente já saiu desse pico do hype, né? As soluções vêm sendo testadas, né? Como eu falei, do próprio Bitcoin, do próprio Ethereum, né? A gente já chegou em picos de uso, né? De ver a solução encontrar alguns problemas, enfim. Então, hoje a gente está nesse pico da desilusão. E aqui a gente vê também a questão da maturidade, né, da adoção dessa tecnologia, né? Então, quando a gente fala aqui de blockchain, a gente está falando de 2 a 5 anos aí para essa tecnologia estar sendo, né, amplamente utilizada. E quando a gente fala, por exemplo, das identidades descentralizadas, a gente já está falando de algo para 5, 10 anos. E outros contextos, né, como aquele que eu estava falando da internet descentralizada, a gente tem uma camada de blockchain na internet, a gente já está falando de coisa aí de mais de 10 anos. Então, isso aqui é um overview de como estão as tecnologias, né, baseadas em blockchain e a sua adoção aí. Esse aqui é um gráfico que o Gartner lança todo ano, né, está sempre atualizando. Esse aqui é o mais recente, que é de julho de 2020. E agora entrando, né, não vou falar de um case específico, que é esse case de identidade. A gente tem, né, até falei lá atrás, um problema grande envolvendo identidade na internet, né? Tem essa charge aqui de New York, que é bem famosa, né? Onde um cachorro fala para o outro, né? Que na internet ninguém sabe que você é um cachorro. E de fato, né? Você entra num chat, você entra em qualquer lugar, você está falando com uma pessoa, você não tem certeza se aquela pessoa de fato é quem diz ser, né? E, né, tem se pensado no uso de blockchain para se propiciar essa característica para a internet, né? Uma abordagem que é estudada é a questão da identidade autossoberana, que na identidade autossoberana, o que você tem? Você tem que o titular dos dados pessoais, né, ou seja, o cidadão, ele gerencia os seus dados, né? Os seus dados ficam numa carteira por meio de credenciais verificáveis e essas credenciais, elas são gerenciadas por ele, né? Então, ele tem entidades que emitem essas credenciais, né? Não é o próprio cidadão que vai emitir as credenciais, né? Mas sim órgãos reconhecidos, né? Por exemplo, pode ser a Polícia Civil para um órgão de identidade, né? Pode ser a Receita para alguma questão de títulos, né? De questões fiscais. E a gente tem as outras entidades que são as entidades validadoras, né? Que vão verificar essas informações para checar se elas são verdadeiras. E o que é interessante é que quem fica no centro nessa abordagem é o cidadão, é o titular, né? Que é diferente, né, do modelo
não estou com o slide aqui que eu queria mostrar. Diferente do modelo que a gente tem hoje, né? Onde, na verdade, os dados eles ficam em bancos de dados de entes privados ou públicos e o titular do dado, muitas vezes, nem tem acesso a esses dados, né? Isso começou a mudar um pouco agora com a LGPD, né? A LGPD ela tem como princípio, por exemplo, a autodeterminação informativa, né? Que é justamente essa questão de você gerenciar os seus dados, e ele traz direitos aí para o cidadão, né? Para a gente ver coisas como a pessoa ter que provar que ela está viva, né? Que acaba acontecendo, né? A pessoa no cadastro público, por exemplo, ela está constando como morta, ela ter todo um trabalho para provar que está viva, né? A gente inverter essa lógica, né? Na verdade, se for perguntar se o cidadão está vivo, essa pergunta vá de fato para o cidadão e não para um órgão, para uma base de dados de terceiros. Aqui é só um exemplo, né, de como essa tecnologia funciona, né? Então, por exemplo, digamos que a gente tem aqui um recibo do Imposto de Renda 2020, né? O cidadão, ele está aqui, ele faz uma conexão com a Receita pedindo esse recibo, né? Esse recibo é enviado para o cidadão, fica armazenado na carteira dele, mas é feito um registro numa rede blockchain. É importante, né, que na rede blockchain só é feito realmente um registro daquele certificado. Não vai nenhum dado pessoal, nada disso vai para a blockchain. Isso até mesmo para resguardar algumas questões, como, por exemplo, o direito ao esquecimento. Apesar que o STF agora disse que não existe direito ao esquecimento aqui no Brasil, né? Mas é uma das explicações, né? E aí, né, digamos aqui, por exemplo, que o cidadão ele quer contratar um serviço, um empréstimo, por exemplo, no Banco do Brasil. O Banco do Brasil quer solicitar os dados do imposto de renda dele, né? Essa solicitação ela é feita diretamente ao cidadão, né? O cidadão está com essa credencial que ele recebeu da Receita na carteira dele, e agora ele passa essa credencial para o Banco do Brasil, que vai verificar, né, a autenticidade, checando, né, esse hash junto à rede blockchain. Então, isso aqui cria um modelo que você não precisa ter integração entre quem emite o certificado e quem vai, de fato, né, verificar ele, validar ele. Né? Quem passa a ser o ente central aqui é, de fato, o titular do dado. Né? Então, isso aqui é uma abordagem que está completamente aderente à LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Outras possibilidades que se abrem, né, com essa tecnologia é, por exemplo, você fazer provas, né, de zero conhecimento. Né? O que significa? Você não precisa abrir todos os seus dados pessoais para que um solicitante verifique, por exemplo, se você é maior de 18 anos ou se o seu salário é maior do que um valor X, né? Ele pode simplesmente fazer uma pergunta, né, mandar um questionamento, né, para a rede, e essa rede vai informar se sim ou não, né? Se, por exemplo, o salário da pessoa, no caso aqui, é maior que 5.000 ou não. Né? Você pode também controlar quais dados são públicos ou não, são visíveis ou não. Então, né, toda a questão aí da LGPD, como, por exemplo, a questão do consentimento de uso do dado, enfim, tudo isso pode ser tratado por meio dessa tecnologia. Por fim, né, já finalizando aqui, vou deixar algumas recomendações, né? Então, aqui algumas recomendações de livros, todos estão disponíveis, por exemplo, na Amazon, né? A gente tem aqui o Blockchain para os Negócios, né, de William O'Geir, né? Teve uma citação dele aqui no trabalho. O Blockchain Revolution, né, do Don Tapscott e o Alex Tapscott, também é um livro, né? São livros que já tem um certo tempo, eles foram lançados em 2017, mas são bem interessantes para quem quer conhecer mais, né, sobre tecnologia. E a gente tem aqui um livro mais recente, né, que é o da Tatiana Revoredo, o Blockchain, Tudo que Você Precisa Saber. Esse último livro, inclusive, ele está no Kindle Unlimited. Então, se você, né, tem a Amazon Prime, né, você paga o Amazon Prime, você pode ler esse livro aqui gratuitamente. Outra dica que eu vou deixar também da Amazon é lá no Prime Video. A gente tem 2 documentários bem interessantes. Tem esse primeiro aqui, que é o Bank on Africa, né, The Bitcoin Revolution, que é bem interessante, que ele aborda
o uso dessa tecnologia em um país em desenvolvimento, né? O uso social, né? A bancarização, é bem interessante. Curtinho, né? 47 minutos. E a gente tem esse também, que é o Cryptopedia, que é bem interessante, né? Ele fala de Bitcoin, blockchain, o futuro da internet. Ele é bem interessante, e já puxando um gancho aqui para o YouTube, o diretor desse documentário, né, que é o Thorstein Hoffmann, ele fez 5 anos atrás um outro documentário, que é esse aqui, Bitcoin, The End of Money, as We Know It. Esse documentário está disponível no YouTube, tá? Se você pode procurar lá, você acha ele, né, sem legendas em português. Você pode comprar também o documentário no site, né, do diretor. E é interessante assistir esse aqui antes do outro que está na Amazon, porque ele mostra um cenário de 5 anos atrás, né, quando a tecnologia estava bem no início, né, mostrando como que eram, né, as preocupações que se tinha naquela época, o mercado. E depois, né, quando você assistir o Cryptopedia, você vê, né, se aquele hype se confirmou ou não, né? Então é bem interessante essa abordagem, de você assistir esses 2 documentários. E, por fim, né, a última recomendação aqui é essa aula, né, do MIT Sloan, que é a escola de administração do MIT. Tem um semestre de aulas, são 23 aulas, né, sobre blockchain e o dinheiro, né, são aulas de 2018, que foram liberadas no ano passado, estão todas disponíveis no YouTube, então você pode assistir as 23 aulas, né, são mais de 1 hora de aula né, cada vídeo tem mais de 1 hora de aula. Pelo site, né, esse site que está aqui embaixo, o OCW, né, que é o Open Courseware, você tem as leituras, né, os textos, as atividades que foram feitas em sala de aula também que você pode acompanhar. Então, aqui é muito interessante, né, quem tiver oportunidade, quem tiver o domínio aí do inglês, puder, né, assistir esse curso, nem que seja aí as primeiras aulas, ou as aulas ali dos assuntos que mais interessarem, né? Por exemplo, ele tem uma das últimas aulas justamente essa questão de identidade que ele trata. Então, é bem interessante também esse material. Ok? Só que uma referência ali, né? Quando eu falei ali das 10 tecnologias, usei esse trabalho aqui da Constellation, né? Esse Constellation Shortlist. E é isso, né? Deixei meus contatos, né? Como eu falei, Alphazine, vocês podem me encontrar tanto no Twitter, LinkedIn, Clubhouse, qualquer rede, né? Meu e-mail pessoal aí, alphazine@gmail.com, e, né, meu contato aí profissional no Serpro, né? marco.lima@serpro.gov.br. Então, muito obrigado e deixo aberto aí para perguntas. Desculpa, eu vou voltar no slide do livro. Eu acredito que a gente vai conseguir disponibilizar para vocês, né, Claudio Omar, né, os slides depois, né, o material. Então, vou botar aqui nos slides dos livros, né? Então, o Blockchain para os Negócios, né, de William Mulgire, Blockchain Revolution, do Ron Tapscott, e o Blockchain, Tudo que Você Precisa Saber, da Tatiana Revolito, né? Então, esses são os livros. Tá? Buscando na Amazon, estou dando a referência da Amazon porque, né, foi onde eu achei, né, mais fácil conseguir indicar essas referências. Tinha um documentário muito bom na Netflix, Bancos ou Bitcoin, se não me engano, mas ele foi tirado do catálogo recentemente, né? Eu busquei no final de semana, ele não estava mais disponível. Por isso que ficou centralizado aqui na Amazon, mas vocês vão encontrar outros documentários também na Globoplay. Eu lembro que tem um documentário, não lembro agora o nome, enfim. No próprio YouTube tem muita coisa, tá? Tem muitas referências aí. Vou deixar aqui novamente meus contatos.
né? Então, alfazine@gmail.com e marco.lima@serpro.gov.br. Perfeito, professor. A gente agradece a aula, a excelente aula. Surgiu uma pergunta aqui. Existe alguma criptomoeda nacional? Existe mais de uma, inclusive, né? A gente tem no Brasil principalmente criptomoedas sociais, né? Criptomoedas voltadas para projetos sociais, para financiamento de projetos. Inclusive, eu tenho um colega do Serpro, né, que ele tem uma ONG, né, chamada Ação Parceiros. Eles lançaram uma criptomoeda. Existem projetos de bancarização, né, de pessoas de baixa renda, também tem projetos nacionais com criptomoeda. A gente tem, eu não vou lembrar o nome exato agora, acho que é Black Hathor, se não me engano, que é um projeto de plataforma de blockchain também, que é totalmente nacional. Existem várias iniciativas do Brasil. Professor, tem outra questão aqui. Como que as bitcoins são, entre aspas, criadas? Tá. Então, como que elas são criadas, né? O processo de criação da Bitcoin é o que é chamado de mineração. Então, quando você tem um conjunto de transações encadeadas em um bloco, para fazer o registro desse bloco, você precisa, né, para você, tendo um nó da blockchain, fazer esse registro do bloco das transações, você precisa ganhar uma disputa, né? O que é bem interessante no ambiente das blockchains é justamente esse ambiente de disputa que você tem. Mas no caso do Bitcoin, ele usa essa disputa, essa concorrência para o bem da rede, né? Então, é mais interessante você disputar, fazer essa mineração, do que, por exemplo, você tentar burlar a rede ou hackeá-la, né? O poder computacional que você tem para tentar hackear a rede é melhor você tentar minerar. Então, é justamente essa mineração que gera o Bitcoin, né? Você resolve um problema matemático, que é chegar a um determinado número com diversos zeros, né? Essa quantidade de zeros ela vai sendo aumentada conforme o poder computacional da rede cresce, né? Então, lá em 2009, quando eram poucos, né, hackers trabalhando ali, poucas pessoas, então esse poder computacional para minerar era baixo. Você, com um computador normal, você conseguia, né, minerar. Depois, com o tempo, já foi necessário você ter uma placa de vídeo para poder minerar, né? Você fazer o processamento com uma placa de vídeo. E hoje em dia, para você ter, né, uma chance de realmente resolver esse problema matemático e minerar, né, receber esses bitcoins, você precisa ter uma fazenda de servidores, né? Então, tem serviços onde você pode comprar uma fração dessa fazenda de servidores e fazer essa mineração, né? Você minerar com um computador de casa hoje em dia já não é mais viável. Então, é esse processo de mineração que gera o Bitcoin. Qual outra pergunta? Criptomoeda nacional, né? Até alguém colocou exemplo aí, né? Amazonas Coin. O próprio BNDES, ele tem um projeto, né? Que ele tem o BNDES Coin. Então, existem várias moedas nacionais, sim, né? O próprio time do Vasco tem uma moeda, tem o Vasco Coin, se eu não me engano, né? Então, existem, sim, moedas nacionais. Mercado de trabalho para quem tem formação em blockchain. Tá? Isso é interessante, é um mercado de trabalho com muita perspectiva de crescimento, né? Principalmente se você estiver disposto a trabalhar fora, tá? No Brasil é interessante, mas se você tem esse nível de conhecimento para trabalhar com blockchain, é interessante você buscar uma posição fora do Brasil até. Você, né, hoje, principalmente com a pandemia, né, isso ficou mais claro agora, né, você pode trabalhar de casa, remotamente, com equipes no mundo todo, né? Então, sim um mercado interessante, né? Instituições financeiras, em geral, elas estão trabalhando com blockchain, então é uma possibilidade de você procurar um posto de trabalho em blockchain em uma instituição financeira, né? Instituições públicas trabalham com a Caixa, o BNDES, o Banco do Brasil, Receita Federal, todos eles têm trabalhado com blockchain. Os bancos privados também trabalham, né? O Santander, ele tem
uma rede de blockchain que permite transferência internacional entre as agências dele pelo mundo. Então, assim, os bancos hoje são um grande empregador, startups também, né, como, né, daquele meu exemplo lá no começo também, eles empregam bastante, né? O mercado fora é legal, né? Se você, para ter esse nível de conhecimento, você vai precisar de inglês, né? Porque muitas das referências do que está sendo discutido hoje em dia são nos fóruns em inglês, né? Isso depois você vai ter a tradução em português, mas você perde um tempo nisso, então é interessante você ter esse conhecimento de inglês. E você tendo esse conhecimento, então é interessante você não se limitar ao mercado nacional, olhar para fora também. E para ter essa formação, esses projetos, a maioria deles, a maioria não, todos são código aberto. Então, entrar na comunidade, né, aprender, tem uns tutoriais, né, do Hyperledger mesmo, você pode baixar os tutoriais. Existe, por exemplo, o capítulo nacional do Hyperledger, depois vocês podem procurar o Hyperledger Chapter Brasil, onde eles fazem toda semana, né, geralmente é na segunda-feira, eles fazem reuniões para debater sobre a tecnologia. Então, ali mesmo você pode encontrar uma vaga de emprego, né? Então, a melhor dica é essa. Procure a comunidade de desenvolvimento de blockchains, comunidades abertas. Ethereum é muito grande, né? O próprio Hyperledger, Corda também, né? Apesar de ser uma solução mais enterprise, né? A Hyperledger também, né? Mas no caso do Corda, tem muita coisa aberta, muita coisa disponível, tá? Então, se você tem conhecimento da parte de economia, né, dessa parte mais teórica também é interessante, né? Se você é um gestor de produto nessa área, enfim, tem bastante possibilidades de trabalhar, tá? Tá, essa questão de regulação, né? A regulação, ela é importante, né? Um certo nível de regulação é importante. A gente tem algumas regulações sendo feitas, né? Ainda coisa muito tímida, né? A gente não tem especificamente leis, são mais assim portarias, né? Que falam sobre blockchain, sobre criptoativos, né? Mas como eu falei, né? Se você tem uma empresa no Brasil, você pode ter parte do capital da empresa em criptomoedas e ser aceito pelos órgãos aqui, né? Você pode ir na empresa onde você faz registro de empresa na sua cidade e colocar que parte do seu capital da sua empresa é em criptomoedas. Isso é aceito hoje, né? Então, já existem algumas regulamentações, mas seria interessante a gente ter algumas regulações no sentido de proteger o investidor, que até a próxima pergunta ali, né? Então, algum nível de regulamentação é interessante, né? Não é interessante, lógico, regulamentações que restringam, né? Que sejam restritivas, né? Sempre se corre esse risco, né? Até parece que não evolui tanto por conta disso, né? A gente tem alguns legisladores que veem com maus olhos as criptoativos, né? Não apenas no Brasil, né? No mundo todo, né? Nos Estados Unidos mesmo, muitas das pessoas que começaram a operar Bitcoin, elas foram enquadradas como criminosas. Então, essa questão da regulamentação, até para trazer mais segurança, né, é interessante, mas não é lógico, não uma regulamentação restritiva, né? Fundos de criptomoeda podem ser menos arriscados? Isso eu vou deixar essa pergunta para as próximas aulas, né? A gente vai ter 2 aulas mais voltadas para investimentos, né? Mas é interessante, né? Tem criptomoedas que são, né, lastreadas em dinheiro fiduciário, né? Que elas trazem mais garantias, né? Que tem menos volatilidade do que, por exemplo, o Bitcoin, né? E outras moedas, né? A gente tem moedas aí financeiras que estão tendo crescimentos estrondosos aí, na ordem de 450% esse ano. Então, é interessante estudar bem o fundo que você for aplicar, entender bem como ele funciona para ver. Porque sim, risco sempre existe, né? E é um mercado muito volátil, né? Isso é o principal, né? A gente está vendo o Bitcoin aí na casa dos $50 mil. Eu imagino que chegando a 60 mil, o pessoal vai começar a vender. Ele pode fazer um movimento parecido com o que teve ali em 2017, mas provavelmente ele vai subir de novo depois, mas não dá para projetar como vai ser esse vale, né? Então, é um investimento que é interessante você fazer, mas tem que ser comedido também, né? Senão o risco é muito alto. Mercado de trabalho, né? Já até falei, né? Então, tem instituições, né? Tem a Blockchain Academy, vocês podem procurar, que tem cursos sobre blockchain. Tem o INSPER, né? Se não me engano, ele tem cursos de blockchain. Quem está no mundo acadêmico, né?
fazer um mestrado na área de criptoativos, de blockchain, é interessante. Né? Você pode conseguir, né, uma posição interessante indo para esse lado acadêmico também. E, sim, tem mercado, sim. Né? Lógico que é um mercado mais seleto, né? Você vai ter que ter uma curva passar por uma curva de aprendizado aí, mas você vira um profissional, né, com poder de buscar o mercado fora também. Isso que eu acho que é o mais interessante. Você não precisa ficar restrito ao mercado nacional. Tem mais alguma pergunta que eu deixei passar? Se alguém quiser aproveitar para fazer a pergunta também. Sim, essa foi uma aula bem introdutória, né? Não quis aprofundar parte técnica num ponto específico, mas eu tenho medo de também ter ficado um pouco prolixo, ter falado de coisa demais, mas a ideia foi dar mesmo um overview, assim, sobre a tecnologia, tá? Então, quem tiver dúvida aí, pode, quem quiser o slide, né, enfim, qualquer coisa, pode estar entrando em contato aí comigo, né? Vou deixar aqui novamente o meu e-mail, né? Aí no chat. E me coloco à disposição aí de vocês.